sou a professora Gláucia Gonzaga, estou aqui para gravar o primeiro programa de vocês de Vai uma Luz Aí, no caso para Sociologia e Filosofia, tá? Vou ficar responsável por essas disciplinas para dar uma luzinha aí na cabeça de vocês sobre alguns assuntos importantes. Então nós vamos conversar sobre várias temáticas aí que envolvem essas duas disciplinas. E nessa primeira aulinha de hoje, nós vamos falar sobre sociologia, tá? O que é sociologia, né? O que é essa disciplina que é uma relação de amor e ódio entre tapas e beijos, né? Por que essa disciplina causa tanto furor e por que ela está sendo tão visualizada ultimamente? Então, uma das grandes questões para a gente trabalhar a sociologia é entender o contexto histórico. Sim, o mundo se transformou. Então, como o mundo se transformou a partir do século XVIII, havia necessidade de criar uma ciência que realmente explicasse o que estava acontecendo com a sociedade, com esse ser humano, esse novo ser humano, né? Então, dois acontecimentos aí foram extremamente importantes para o surgimento da sociologia. O primeiro é a questão da mudança econômica, através da Revolução Industrial, tá? Então, o que vai acontecer dentro da Revolução Industrial? Você tem a introdução das máquinas no processo de produção agora, é um novo processo de produção, tá? A maquinofatura, ela entra de vez. Então, nós temos aí, além dessa questão, nós vamos produzir mais, nós vamos ter um estímulo a consumo, né? Nós vamos ter uma outra forma de organização nesse sentido. Além disso, a questão da industrialização trouxe consigo também um intenso desenvolvimento urbano. A urbanização está extremamente ligada uma com a outra. Por quê? Vai haver uma grande migração do campo para a cidade, né? Então as cidades elas vão inchar, vai haver um crescimento desordenado, né? Não vai ter habitação para todo mundo, vai ter problema de saneamento, você vai criar os guetos, vai ter também a questão da violência urbana. Então era necessário fazer essa explicação, ok? Um outro fator importante, que eu falei, o primeiro processo histórico, agora vem o segundo, Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai transformar o mundo num viés político, tá? Vai transformar esse mundo no viés político. Como é que isso vai acontecer? Lembrem-se primeiro que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, tá? Porque a burguesia não estava ali usufruindo dos mesmos benefícios da alta nobreza, que era justamente coordenado pela monarquia francesa, né? E aí nessa situação você tem um levante, né? Ele chama a população para poder lutar por esses ideais. E quais são os ideais da Revolução Francesa? Vamos falar em francês agora, né? Igualité, liberté, fraternité. Ai meu Deus, às vezes eu não existo, né? Então, o que significa, né, esses ideais? Então isso está lá na bandeirinha da França. Fraternidade é azul, igualdade é branca, liberdade é vermelha. Nesses ideais da Revolução Francesa, que vai ter justamente uma transformação à questão política, a questão da queda da monarquia, vai ter também um levante de inspiração, por exemplo, para a independência norte-americana, para a nossa Inconfidência Mineira, né? Entre outros acontecimentos históricos que vão ser justamente resultantes da influência da Revolução Francesa. Então, diante desses dois acontecimentos, o mundo mudou, aconteceu um rebuliço, uma bagunça, não era mais o mesmo. Então, se não era mais o mesmo, havia uma necessidade de criar justamente uma disciplina que explicasse o que estava acontecendo com essa sociedade. Agora, lembrem-se, todos esses dois aspectos, principalmente a questão da Revolução Industrial, né, e a Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa que traz a questão dos ideais liberais, né? É importante a gente deixar frisado isso aqui, né? Vai uma luz aí para vocês se ligarem. O que acontece? São duas importantes revoluções que consolidam o sistema capitalista de produção. Então, né, a sociologia, ela é um desdobramento do desenvolvimento do capitalismo. Então, nós vamos procurar entender toda essa dinâmica. Alguns camaradas vão aparecer, como Herbert Spencer, para explicar que a sociedade é um organismo vivo e etc e tal, com base na questão das ciências da natureza. Não havia como se colocar uma ciência humana, né? Não sabia como se fazer, e o se fazer, sociologia, estava voltada justamente à questão dos modelos das ciências da natureza.
E aí nós vamos ter a primeira grande escola, né, da sociologia, que é o positivismo, com um camarada chamado Augusto Comte. Você já deve ter se ligado aí no Augusto Comte, quando aparece a nossa bandeira do Brasil, com ordem e progresso, né? É um lema positivista. E esse lema positivista, né, quer dizer para a gente que não existe progresso na nossa sociedade se não houver ordenamento social, de acordo com Augusto Comte, tá? Além disso, ele vai ser também do viés evolucionista, é por isso que ele vai dizer que a sociedade evolui através de uma teoria chamada Lei dos Três Estados, né? Primeiro é teológico, onde tem as explicações míticas. Segundo, metafísico, que está baseado no próprio ser humano e sim na natureza em si. E o positivo, que está baseado na ciência, que seria esse modelo atual que a gente vive do sistema capitalista, ok? Não perca a próxima aula, que a gente vai falar dos clássicos. Nós vamos começar com os clássicos da sociologia, ok? Vai uma luz aí. Uou, tchau!